possível dizer que o crime perfeito existe? Talvez não. Mas existiu uma mulher que chegou muito próximo dessa perfeição, ao criar um veneno indetectável. Ele era inodoro, incolor e insípido, e por ter essas propriedades passou a ser comparado com a água, que é um único líquido com características semelhantes. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar não apenas desse veneno, que se chama aquatofana, mas também da mulher que entrou para a história como a maior envenenadora de todos os tempos, a Júlia Tofana. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, sejam bem-vindos ao canal Pelas Páginas da História. Hoje nós vamos falar sobre a história da Júlia Tofana, que ficou conhecida como a maior envenenadora que já existiu, sendo responsabilizada pela morte de pelo menos 600 homens no século XVII. A Júlia ficou conhecida ao propagar um veneno chamado aquatofana, mas ao longo dos séculos, já que essa personagem é lá de 1600, a sua história teve uma série de adaptações que percorrem o campo das lendas, porque não temos uma biografia precisa sobre essa mulher. Então, o que eu vou contar hoje foi levantado com base numa pesquisa feita em livros e alguns artigos, que inclusive estão citados na descrição do vídeo, caso você queira saber um pouquinho mais sobre a vida da Júlia. O que sabemos com essas fontes é que ela nasce filha de outra envenenadora, chamada Teofânia, que, por sua vez, também herdou da sua mãe a receita desse veneno e um caderno onde elas anotavam as informações sobre as clientes e os pedidos que eram feitos. Essas fontes apontam que a Teofânia ela era uma meretriz na corte espanhola, até que ela se casa com um rico comerciante italiano chamado Francesco di Adamo. Depois de casada, ela passa a morar em Palermo, na Itália, com ele e a sua filha Júlia, que ainda era uma criança pequena nesse período. A partir de então, a Teofânia, que agora se chama Teofânia de Adamo, segue sua vida como uma mulher casada, mas ela não abandona uma parte da sua vida pregressa. Ela continua fazendo os venenos, só que agora ela conta com a ajuda das mulheres ali de Palermo, inclusive do convento, onde ela prepara uma série de ungüentos para a cura, cosméticos e também esse veneno, que só seria chamado de aquatofana quando a Júlia cresce e passa a tomar conta desse negócio da mãe. Esse veneno ele passa a ser amplamente conhecido pelas mulheres ali em Palermo, que veem nele uma espécie de poção mágica para se livrarem dos seus casamentos. Mas vamos abrir um parênteses bem grande aqui para não sermos anacrônicos nessa análise. O anacronismo, gente, é quando julgamos com os olhos de hoje um acontecimento do passado. E precisamos entender que o contexto daquela época era completamente hoje e infinitamente mais desfavorável para as mulheres, que não tinham qualquer apoio da família, da lei ou da igreja. Elas, naquele período, não eram nada além do que propriedades. Primeiro, elas eram propriedades da casa onde nasciam, onde o seu pai ou irmão iria organizar o seu casamento conforme a conveniência deles. Posteriormente, elas passavam a ser propriedade desses maridos. Pulando para o nosso recorte temporal, hoje temos meios de divórcio e formas de pedir ajuda legal. Embora a gente ainda conviva com um índice muito grande de feminicídio, não podemos trazer para a nossa realidade contemporânea essa possibilidade como sendo a salvação da lavoura. Porque existe um porém, mas assim, um porém em caixa alta, altíssima, né? Estamos falando de uma atitude que as mulheres tomaram em 1600. Essa história do século XVII, né, gente? Hoje, se você faz parte de um relacionamento abusivo, de qualquer forma que seja, procure ajuda, seja de todas as formas, com seus familiares, amigos e principalmente denunciando na polícia. Não vai fazer igual a desquerida, né, da Daisy Moura dos Anjos, que lá em 2024 tinha uma encrenca com a família do marido dela e cometeu uma série de crimes com aquele caso horroroso que ficou conhecido como o bolo de Torres. Porque ali ela tentou replicar, né, a receita do veneno da aquatofana e saiu envenenando a família do marido. Só que ela nem replicou certo, porque até hoje ninguém sabe a receita correta desse veneno. Porque ele era um veneno imperceptível, ou seja, ele era inodoro, incolor e insípido. Eu não sei se vocês lembram desse caso de 2024, ele ficou conhecido na mídia como o bolo de Torres. Ele aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E na véspera do Natal, se eu não me engano, no dia 23 de dezembro, a sogra dela, a dona Zeli, leva um bolo para comer com os familiares e quando eles começam a comer, eles começam a relatar que o gosto estava muito estranho, que o cheiro estava estranho. E ela de imediato pede para que eles parassem de comer. Na cabeça dela, da sogra, ela tinha usado algum ingrediente que de repente estava passado já da validade. Só que, na verdade, ele estava envenenado e a questão do gosto, do cheiro, era por conta do veneno. Ainda bem, né, que ela não replicou certo, isso inclusive facilitou o trabalho da polícia a conseguir detectar que era um veneno. Mas voltando à história, naquela época, esse veneno ele passou a ser sim uma alternativa para as mulheres se livrarem de homens abusivos,
principalmente dos seus maridos, de forma que elas poderiam manter uma figura digna perante a sociedade, porque era inadmissível que a mulher simplesmente saísse do casamento. Porém, se ela ficasse viúva, ela conseguiria manter o respeito social e principalmente os bens que o marido possuía. Então, esse veneno acabou ficando muito popular e ficou conhecido como o divórcio italiano. Em meio a essa popularidade crescente, não demorou muito tempo, né, para que se levantassem suspeitas sobre as esposas, que passaram a ser observadas com um pouco mais de atenção pelos inquisidores da época. Lembrando que nós estamos no período de 1600, e naquela época a Inquisição ela estava em plena atividade. Naquela época, se você curasse uma doença com um chá, já podia te render uma acusação de bruxaria. Imagina você matar centenas de maridos com uma substância que ninguém sabia o que era e que com poucas gotas, em pouquíssimos dias, o marido vinha a óbito. E nada era detectado nas autópsias também. Inclusive a Teofânia e posteriormente a Júlia, elas sempre recomendavam que as esposas fizessem um número de viúva inconformada, exigindo saber a causa da morte do marido e pedindo por uma autópsia, porque perante a sociedade elas tinham que agir com grande sofrimento. Apesar de algumas esposas ficarem com medo, elas sempre eram aconselhadas a agir dessa forma para despistar qualquer suspeita sobre elas. Isso porque o veneno ele não era detectado. Então ele causava um mal-estar que ao longo dos dias ele ia aumentando e a morte era sempre tida como um mal súbito e natural. E convenhamos, né, que se você tem algo a ver com crime, dificilmente você vai ficar insistindo para que investiguem cada vez mais. Então, com essa conduta, as esposas conseguiam seguir suas vidas como viúva, como se elas estivessem sofrendo uma perda, e não levantavam nenhuma suspeita. Até que em 1633, a Teofânia ela é descoberta pelos inquisidores e é enforcada em praça pública. Nesse momento, a Júlia ela já tinha entre 14 e 15 anos, e ela já tinha aprendido com a mãe o ofício do envenenamento. Um ponto importante nessa história é que nessa data em que a mãe da Júlia morre, ela possivelmente também estava grávida, após ter sido abusada pelo padrasto Francesco. E a Júlia, ela passa a acreditar que a morte da mãe é consequência disso, já que a Teofânia, ela envenena aquele marido escroto que ela tinha, porque ele já tinha passado de todos os limites suportáveis. Porque enquanto ele estava sendo abusivo somente com ela, com a Teofânia, ela foi suportando, para que elas pudessem ter uma vida um pouco mais tranquila, já que ele era um comerciante rico e elas não queriam recorrer aos bordéis da época para sobreviverem. Mas quando a mãe descobre que ele passa a importunar a filha e a menina, a Júlia, acaba engravidando, ela decide por um basta naquela situação, porque ela não aceitava que a filha tivesse que passar por isso. Só que esse marido, gente, ele era extremamente envolvido com a igreja e com os inquisidores da época. E então, alguns historiadores, eles divergem nessa questão sobre a causa da descoberta do envolvimento da Teofânia. Alguns acreditam que o Francesco ele exercia uma influência de proteção sobre a Teofânia e por isso ela não foi presa e morta antes, porque como ele era bem relacionado com o círculo mais poderoso da Inquisição, ele acabava protegendo ela. Outros historiadores já consideram que a morte do Francesco, que era um homem relativamente jovem e saudável, acabou por jogar um holofote sobre a Teofânia, e também por conta da proximidade que foram percebendo entre ela e as viúvas, eles ligaram os pontos e acabaram acusando a Teofânia também. Outro fato é que após a morte da mãe, a Júlia foge de Palermo e vai viver em Roma. Lá ela passa a ser conhecida como Júlia a Siciliana. Isso por dois motivos. Primeiro, porque naquela época não era todo mundo que tinha sobrenome, as pessoas geralmente eram chamadas pelo trabalho que exerciam ou pelo local de onde vieram. Por isso, lá em Roma, ela fica conhecida como Júlia a Siciliana. Outro fator é que ela precisa apagar todos os rastros de vínculo com a sua mãe. Não pode haver nenhuma conexão entre as duas, já que era sabido que a Teofânia ela tinha uma filha e possivelmente essa filha tinha aprendido com a mãe sobre a prática. Então, em Roma, a Júlia se estabelece ainda garota, onde ela vai ter a sua filha, que vai se chamar Girolama, e futuramente também vai aprender o mesmo ofício que a Júlia continuou em Roma, seguindo os passos da sua mãe. Só que de uma forma muito mais discreta, né? A Júlia, ela passa a tocar um boticário, ela é muito autônoma, e ela consegue viver sem se submeter à dependência financeira de um casamento. Ela consegue seu sustento com a venda de ungüentos, cosméticos e também com o veneno. Inclusive, não há registro nenhum da Júlia ter se casado em momentos posteriores, embora alguns historiadores eles tragam uma possível versão de que a Girolama seria filha de um casamento da Júlia, descartando a ideia de que o pai seria o Francesco e que a mãe teria matado ele por conta desse abuso. Mas isso é uma versão alternativa. São poucos historiadores que corroboram com essa vertente da história. O fato é que a Júlia, já estabelecida em Roma, ela tem uma espécie de boticário. Inclusive, vocês encontram em muitas menções sobre a Júlia, ela sendo tratada
como uma das cosmetologistas mais famosas da história. E agora que a Júlia atua sozinha, ela passou a denominar o veneno pelo nome que conhecemos hoje, que é a aquatofana, para homenagear a sua mãe, já que por características químicas ele se assemelha à água mesmo, e o tofana viria de Teofânia, que foi o nome da sua mãe. O impressionante é que a Júlia, ela realmente foi bem avançada para sua época. Ela conseguiu gerenciar muito bem esse negócio, né, o boticário que ela toca, sem ter tido nunca nenhuma instrução, porque naquela época as mulheres elas não eram escolarizadas. E ela passava também bem despercebida. Ela mascarava os venenos em frasquinhos de cosméticos, inclusive ela usava um que era um frasquinho que era comumente colocado uma relíquia religiosa, chamada Maná de São Nicolau de Bari. Então as esposas, elas conseguiam dispor esses frascos como se fossem produtos de beleza. Então, nem o marido, nem ninguém que entrasse na casa e visse aquele frasquinho iria desconfiar. O curioso é que para Júlia, a entrega do veneno não era apenas um negócio, inclusive nem todas as clientes podiam pagar. E a Júlia não privava as mulheres por esse motivo, ela sempre entregava de graça para as mulheres que não conseguiam pagá-la. A única questão é que ela avaliava as reais intenções daquela mulher, se de fato ela estava precisando para salvar sua vida e escapar de uma situação de abuso e maus tratos, ou se era por ganância, porque ela queria de repente só trocar de marido ou queria herdar os bens do marido dela. Mas num dado momento, a Júlia ela passa a ser chantageada por algumas mulheres que sabiam onde conseguir a aquatofana, só que ela nega, porque ela não acredita, né, nas razões dessas mulheres, ela achava que elas queriam por algum motivo torpe, né, não que matar o marido seja uma coisa muito ok, mas ela acaba cedendo a essa chantagem. Então, né, para a Júlia, antes do seu marido do que eu, né, ela não ia botar o pescoço dela na forca. Só que mesmo assim ela acaba sendo denunciada, porque uma mulher adquire o veneno, dá pro marido e na hora que ele vai tomar a sopa, ela fica desesperada. E ele acaba ficando muito desconfiado, né? Acaba pressionando e ela conta. E ele leva ela para os inquisidores para que ela confirme e revele também quem foi essa mulher. Algumas fontes dizem que, obviamente, essa esposa que contou acabou não sobrevivendo, né? Porque ela foi pressionada de uma forma não muito amigável. A partir dessa denúncia, a Júlia ela é capturada, mas existem algumas divergências em relação ao fim da Júlia Tofana, que não se tem certeza se ela morreu ou se ela conseguiu escapar, né? Porque ela tinha muitas aliadas, muitas clientes que eram muito gratas a elas, e ela também tinha aliadas nos conventos. O possível registro oficial é que em 1659 ela teria sido torturada e confessada a morte de pelo menos 600 homens. Isso corrobora com outros registros históricos, que condizem com o período do papado de Alexandre VII. Esse papa, gente, ele foi responsável por um dos períodos mais rigorosos da Inquisição, e é justamente durante o papado de Alexandre VII que ocorreu de fato a execução de algumas supostas envenenadoras. Por que supostas? Porque se hoje em dia o cidadão ele vai lá, comete um crime bárbaro, todo mundo sabe que foi ele, e mesmo assim a gente é obrigado a dizer que ele supostamente cometeu o crime, já que ele não foi julgado e condenado, não seria justo pegar a história dessas mulheres que séculos atrás não tiveram o menor direito a investigação nenhuma e afirmar com toda certeza que elas atuaram sim como envenenadoras. Isso porque, naquele período, muitas mulheres temiam que os seus maridos morressem de causas naturais e elas pudessem ser acusadas sem ter culpa de nada. Até porque na época da Inquisição era assim: se você for enforcado e morrer na hora, você morreu porque é culpada. Se por alguma razão você sobreviver um pouquinho ou não morrer, você tem pacto com o maligno e é culpada. Ou seja, se você foi pega na Inquisição, ou você é culpada ou você é culpada. Então, o ideal era não ser pega, porque você não teria nenhuma alternativa de defesa. Bom, pessoal, para quem quiser saber mais, eu deixei no box de descrição as fontes que eu utilizei nessa pesquisa. E eu vou fazer uma indicação, que é desse livro aqui, da Catherine Kemp, que se chama Aquatofana. Esse livro aqui, ele não é uma biografia, ele é um romance ficcional, mas o embasamento histórico dele está incrível. É um livro muito fluido, é muito bom de ler, rapidinho você já termina, e todos os dados que estão aqui, eles batem com os dados históricos que contam a história da Júlia. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, mas me conta nos comentários o que você achou dessa história. E não se esqueça de deixar um like e também compartilhar sugestões para os próximos vídeos e até mais.